Gente, então é o seguinte, capitalismo em progresso, então, como eu estava dizendo, é uma proposta cristã de tentar conciliar a fé cristã com a economia. Como eu disse, grande parte dos nossos problemas aí na esfera pública e muita coisa do que a gente, não somente na universidade, mas a nível de Brasil, em comunicar a fé evangélica, a fé cristã e realmente, assim, fazer uma boa conciliação pública vem de questões sociais, vem de questões de relacionar cristianismo e política. E é claro que cristianismo e economia cumpre uma função, assim, de algum modo, pela centralidade, né, da economia política nos debates políticos, não é possível relacionar a fé cristã de modo público com a questões sociais, com problemas que a gente vê aí no dia a dia, sem fazer uma relação primeira da fé cristã com a economia. Tentar traçar uma visão cristã sobre o que deveria ser, ou o que poderia ser a visão econômica ideal, digamos assim. Existe uma visão econômica ideal? Eu não entendo que exista, tá bom? Eu também não sou economista para dizer para vocês, mas como um bom cristão, pelo menos um cristão, vamos dizer assim, eu poderia dizer para vocês que algumas propostas dentro do evangelho têm sérias consequências para a nossa visão de economia. E a nossa amiga Bia, sabiamente, né, trouxe aí um item das parábolas que refletem um pouco dessa sabedoria bíblica de como a gente lida com as riquezas, como a gente deveria lidar com as riquezas, correto? Então, não é que a fé cristã não diz nada sobre como deveria ser a economia. Alguma coisa ela diz. E não somente de modo direto, né? Aqui a gente vai ver que dentro da tradição que o Hauswirth está inserido, ele entende que a fé cristã tem sérias consequências para todas as esferas da vida. A gente não está falando de uma fé que está somente dentro das quatro paredes da igreja e nem somente não só nas afirmações diretas que estão nas escrituras, mas nas consequências do que as escrituras dizem, de qual a visão de mundo que ela engendra para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida em todos os anos. Então a gente vai começar estudando esse livro. Nos próximos 40 minutos eu vou fazer uma exposição da parte um e antes eu quero introduzir propriamente, tá? O livro. Então, a gente vai fazer esse panorama aí, né? Primeiro uma introdução, depois estudar propriamente a parte 2 e a parte um, né? Desculpa, nessa sessão 2 aí, e depois discutir um pouco, né? Então, por que estudar esse livro? Por que esse livro é um livro tão badalado, né? A gente acabou de sair de uma série de estudos maravilhosa do Capitalismo em Progresso. Quem acompanhou, ou do Capitalismo em Progresso não, do Territórios da Ciência e da Religião, um livro assim que a galera amou, né? Fazer esses estudos. Por que sair de um livro tão grande para esse livro? Bom, gente, a resposta começa nesse cara aqui. Eu vou fazer uma rápida digressão para explicar para vocês um porquê que, enfim, por que esse livro foi parar na mesa do brasileiro e por que esse livro é tão endossado pela BC2. Aqui está Abraham Kuyper, que foi um estadista, teólogo, pastor, jornalista holandês, um cara muito influente e sim, Arthur. Kuyper foi um estadista holandês, ele foi primeiro-ministro da Holanda no século XIX, foi teólogo holandês, né? Fundador da Universidade Livre de Amsterdã, pastor da Igreja Reformada Holandesa e também jornalista. Ele fundou um jornal que é o The Standard, né? Ah, e o principal fundador do neocalvinismo, do movimento neocalvinista, né? Ou da tradição neocalvinista, da tradição caiperiana, vocês vão ouvir de muitos modos, né? Kuyper, então, é o pai de um movimento que na Holanda tentou resgatar as origens da visão cristã sobre a realidade, presente, por exemplo, nos escritos de João Calvino. Ele entendia que os calvinistas da época não estavam mandando bem, então ele começou a tentar recuperar o que é que será que Calvino e o auge da Holanda do século XVII, né? Aquela Holanda que, enfim, era um Estado protestante, né? Que forneceu um âmbito cultural com bastante liberdade artística cultural, onde várias das ideias da modernidade floresceram. E havia arte em grande quantidade, né? Grandes artistas, grandes pensadores, muitos deles cristãos.
e que fomentaram uma cultura cristã, uma visão cristã sobre o mundo, sobre uma contribuição ampla. E ele viu aquela Holanda minguadinha do século XIX e falou assim, cara, a gente precisa voltar naquilo. Então ele começou esse movimento, fundando um jornal, uma universidade, virando o primeiro-ministro da Holanda e por aí vai. Ele é o pai do movimento neocalvinista. O neocalvinismo holandês, gente, é caracterizado por algumas... Tá aqui uma breve árvore, né? Do movimento neocalvinista. Então, vários dos nomes que a gente ouve falar aí, Duyvert tá aí, né, no meio, o Alvin Plantinga, que é bem conhecido filósofo de Notre Dame, né? Um grande filósofo cristão, Nicholas Walterstorff, Cornelius Van Til, para quem é da teologia, conhece muito Van Til, né? Enfim, todos eles bebem em alguma medida do movimento neocalvinista, tá bom? Mais particularmente esses daqui de baixo. Gente, quais são as ênfases do neocalvinismo, tá? Por que que isso aparece? O neocalvinismo enfatiza algumas das ênfases que Kuyper trouxe, e depois dele, Duyvert, Vollenhoven, enfim, Van Til e Jellema, outros neocalvinistas, né? Esse é um movimento muito grande que se estende para além das fronteiras da Holanda, foi atingido nos Estados Unidos, na África do Sul, tem importantes centros no Canadá também, e agora chegou no Brasil também, né? O neocalvinismo enfatiza o senhorio de Cristo sobre toda a criação. A ideia de que Jesus não é só Senhor das quatro paredes da igreja e de que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas precisam se dobrar a Jesus. A ênfase no mandato cultural, a ideia de que, quando Deus deu a ordem para que a gente cultivasse, cuidasse do mundo, ele não estava falando somente de a gente plantar uma horta, mas de a gente cuidar do mundo e tirar todas as potencialidades dele, todas as potencialidades. Então a gente tem um mandato de cultura. Deus nos mandou não somente plantar horta, embora plantar horta seja muito importante, mas fazer cultura, entendeu? Deus não mandou só a gente cuidar de um jardim, Deus mandou a gente cuidar do mundo e da realidade criada por ele, exercendo o senhorio, a mordomia sobre isso. Uma ênfase importante também, pode parecer que assim, isso é óbvio, né, para muita gente, mas criação, queda e redenção. A ideia de que criação, queda e redenção são como os nossos óculos, com os quais a gente vai olhar várias coisas da realidade e vai perceber essas três marcas, ou pelo menos as duas primeiras, e tentar acrescentar essa terceira, né, da redenção. Uma ênfase especial na graça comum, né, aquela coisa clássica do calvinista que fica brigando sobre predestinação, pouco para o neocalvinista não é tão forte, né? No caso do neocalvinismo, porque ele está muito interessado nessa ênfase cultural da fé cristã, né? E em reconhecer que todas as coisas, de algum modo, por mais marcadas pelo pecado que estejam, elas refletem algo da vida de Deus e que Deus está presente de algum modo. Então, tentar acentuar, tentar reconhecer a bondade da criação e que Deus sustenta a criação como ela é, apesar de ela ser falha, né? E o papel das cosmovisões e dos motivos básicos. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário, porque isso vai ajudar a gente ao longo do resto do livro, tá bom? Uma ênfase especial do neocalvinismo é a ideia de que todas as coisas, o pensamento humano não é neutro do ponto de vista religioso. Aquela coisa iluminista que a gente aprende, de que a razão é neutra e é uma juíza última, com a qual a gente pode resolver as nossas últimas questões. No caso do neocalvinismo, isso é falso. Do ponto de vista amplamente cristão já é falso, né? Mas essa é uma ênfase especial neocalvinista, né? Eles enfatizavam que toda ação humana vem imbuída, vem no pacote, digamos assim, algo de religioso junto, tá bom? Então, por mais que a gente olhe superficialmente várias coisas e não consiga reconhecer, no fundo, elas refletem alguma perspectiva religiosa, alguma posição religiosa, né? Em última instância, o coração humano só se volta para Deus ou para os ídolos. Então, a gente não tem como se dobrar, não existe terceira opção. Ou a gente vai adorar alguém e a gente vai adorar o Deus, ou escolher um ídolo dentro da realidade para a gente adorar. Então, há certas motivações básicas, né? São essas tendências inatas humanas de adorarem as coisas, de elegerem, digamos assim, perspectivas últimas, de elegerem pontos de vista soberanos sobre o mundo. Então, a gente precisa, enquanto cristãos, reconhecer quais são as cosmovisões, os motivos básicos, as visões religiosas subjacentes a teorias, a visões de mundo,
Não é que você vai, de repente, chegar no laboratório lá e ver alguma teoria científica e, de repente, falar isso aqui é espiritualmente, mas é que você precisa reconhecer que o cientista, enquanto um cientista, ele também possui, em última instância, ele é uma pessoa antes de ser um cientista, né? Existem grupos de pesquisa, não é verdade? Então, ele é uma pessoa e ele vai adorar alguma coisa. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, essas são ênfases especiais. Eu não queria me deter muito nisso, mas é uma frase muito bonita, né, do Kuyper, que resume um pouco do que é esse pensamento, do que é a perspectiva neocalvinista sobre como a gente deve encarar a realidade, né? Então, lá nas Stone Lectures, em 1881, ele fez o seguinte enunciado, que ficou bem famoso, você vai ver isso aí no Facebook, para quem usa o Facebook até hoje, né? Quem sobreviveu ao Face, parabéns para você, que é difícil sobreviver ao Face. Mas você vai talvez encontrar isso no Instagram, sei lá. Nenhum único espaço do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano em tudo, não clame. É meu. Então Jesus não é o Senhor somente da igreja, ele é o Senhor do universo, pessoal. E Jesus, como o Senhor do universo, é o Senhor também da economia, é o Senhor da política, é o Senhor da sociedade. E a gente, enquanto ministros do reino, a gente precisa conscientemente pensar sobre cada aspecto da vida humana debaixo do senhorio de Jesus. Aqui eu vou passar rápido, porque eu tenho várias instituições ligadas ao neocalvinismo, né? Isso aí fica para outra hora. Então, a ABC2 não é exatamente neocalvinista, mas tem uma forte influência, né? Muita gente fundadora da ABC2, né, divulgadora dos materiais, tem uma forte influência do neocalvinismo, mas aí estão outras coisas que vocês já ouviram falar, Labrie, enfim, Universidade Livre de Amsterdã, Calvin University Seminary, várias coisas, várias iniciativas importantes. Vários livros aí no Brasil que saíram na última década, né, principalmente, tem uma forte influência neocalvinista em alguma medida. Então, Plantinga, o James K. Smith, o Bob Halsward, o David Koyzis, que, enfim, veio no Brasil, sabe até falar português. Então, assim, é um movimento bastante frutífero, floresceu bastante, está começando a florescer, ser divulgado, tem muitos debates, e a gente também vai entrar nessa conversa aí por meio do nosso amigo Bob Halsward. E aqui, gente, uma pequena aula de holandês. Esse G do holandês não é o nosso G, tá bom? Então não é Goudsward, não é Goldsward, não é Goldsward, é Halsward. Então é Bob Halsward. Então repita aí comigo na sua casa. Halsward. Vamos lá. Um, dois, três. Halsward. De novo, pessoal. Halsward. Beleza. Gente, a gente não. Halsward. Oi? Goldsward? Halsward. Halsward. Então é House. Tenta falar house, coloca um D no final e fala Vard. Halsward. Então, gente, o G no holandês, por alguma razão, não sei, né? Os linguistas que explicam, o pessoal do IEL, fala como se fosse um H aspirado ou um R de rato nosso. Então, Halsward. O Halsward é esse senhor, gente boa, olha a carinha dele aí, que é professor emérito de Economia e Filosofia Social da Universidade Livre de Amsterdã, a universidade que o Kuyper fundou. É, né? Todo mundo falou errado. Inclusive eu sabia a pronúncia correta, mas eu falava Goudsward. Eu tava com isso na cabeça e até que alguém chegou e falou é Halsward. Eu fiquei tipo, nossa, é verdade, o G é do holandês. E é estranho mesmo o holandês, pessoal. Mas o Halsward, ele é professor de economia, foi professor de economia e filosofia social na Universidade Livre de Amsterdã, a VU, né? Freie Universiteit, né? Alguma coisa assim. De Amsterdã, que é a Universidade Livre, né? Fundada pelo Kuyper, herdeira da tradicional calvinista. O Doivert foi professor lá, reitor dessa universidade. Ele foi eleito para o parlamento holandês na década de 70, então não só manjava de economia e filosofia social, mas também depois foi virar político holandês. Teve uma atuação presente lá na vida política holandesa, representações internacionais, um cara muito importante, porque participou do Conselho Mundial de Igrejas, muita gente já ouviu falar aqui, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.
O mais interessante é que o Houseworth, ele tentava dar trazer um olhar distintivamente cristão sobre a economia. E aqui eu quero mencionar dois caras que muita gente já ouviu falar aí, né? O John Stott e o René Padilha deram endossos diferentes a esse livro, né? Em particular, chamando a atenção para o Padilha, que falou assim: Capitalismo e Progresso é um livro profético, né? Um dos fundadores do movimento de missão integral. Por que que então isso importa? Eu só, assim, agora sim entrando na introdução do livro propriamente, o contexto do livro é de Guerra Fria, né? Então a gente tem aí no prefácio, vocês vão ver que tem dois prefácios, né? Para quem conseguiu ler o livro, tem três prefácios, uma edição brasileira e dois prefácios do próprio Houseworth. O primeiro prefácio, ele está falando muito mais assim, sobre como que na época certas tensões políticas, sociais estão presentes na vida humana, né? Entre elas, por exemplo, a tensão entre o Ocidente capitalista e, digamos assim, não o Oriente, né? Mas assim, a Rússia, a União Soviética, representando o modo de vida, o sistema comunista, né? Então, Houseworth percebe que essa disputa entre capitalismo e socialismo como sistemas hegemônicos não resolvia todos os problemas humanos, né? Muito pelo contrário, ele percebeu que vários problemas continuavam ali. Em particular no Ocidente, onde ele habitava, a gente tinha um quadro de fome. Muitas nações com países ocidentais, ou seja lá o que for o Ocidente, mas África, América Latina, fome, desigualdade, degradação do meio ambiente, escassez de recursos, disputas de poder e por aí vai. E que aquilo não dava conta, né? Enfim, várias questões que surgiam por causa dos problemas do capitalismo surgiam em conta porque era um sistema que, em alguma medida, não refletia os valores da cidade de Deus, né? Não refletia os valores do reino de Deus. Então ele vai fazer uma crítica disso, e no prefácio vocês vão ler que ele está preocupado com essas questões dentro daquele contexto dramático do século XX, de Guerra Fria e armas nucleares, e todo mundo, assim, atônito porque pensava que o mundo ia acabar, né? Só que aí o que acontece? O capitalismo, digamos assim, no Ocidente continuou predominante e ele só floresceu, né? Então caiu a União Soviética, aquele paradigma caiu, né? De algum modo, os marxistas, enfim, tiveram um split, né, muito grande, então não permaneceram conjugados em uma tendência ou duas, né? A gente podia falar em duas, três tendências, eles começaram a se proliferar tentando revisar o que aconteceu, propor novas mudanças. Enquanto isso, o capitalismo continua progredindo no Ocidente, né? Continua, e hoje a gente vê um novo paradigma econômico emergindo, né? A China, que até então parecia comunista, mas enfim, é mais autoritária e também assim entrou no jogo capitalista completamente. A gente está vendo emergir um novo paradigma que a gente ainda está para entender. Mas é nesse contexto mais ou menos do neoliberalismo, anos 90, Houseworth vai escrever um novo prefácio. E aí ele vai falar assim, galera, aquelas coisas que eu falei lá, eu falei na época da Guerra Fria, mas preste bastante atenção. Elas ainda servem para hoje, porque se a gente olhar para hoje, a gente ainda está ainda pior. A gente ainda tem fome, a gente ainda tem os mesmos problemas socioeconômicos, socioestruturais que a gente tinha em 1979, 78, né, quando ele escreveu o livro. Então, os problemas continuam. E aí, gente, muita gente se coloca essa questão, né? Qual sistema escolher? Eu acho que deu um bug aí, por alguma razão, no meu ponto de interrogação. Eu não entendo por que aconteceu isso, no meu slide está perfeito. Mas é isso, a tecnologia. Qual sistema escolher? A gente deve ficar com outro, com algum terceiro. E aí, gente, o Houseworth quer convidar a gente não para uma análise somente superficial, ele quer fazer uma análise mais profunda. Então ele trabalha na introdução a ideia de que tem dois níveis profundos com os quais a gente pode trabalhar quando a gente está discutindo economia e sociedade, de um ponto de vista cristão. Um deles é talvez ficar olhando para como que é o capitalismo e o socialismo, enquanto sistemas que se propõem superficialmente a dar respostas aos problemas que a gente olha e que caracteriza socialmente de modo mais direto, tá bom? Então, por exemplo, a fome, a desigualdade, a escassez, a falta de recursos, essa é uma forma de olhar.
Outra forma de olhar que ele propõe é essa aqui. É a de que a gente deve olhar as coisas não somente do ponto de vista superficial, mas procurando as raízes delas. As raízes culturais e espirituais que engendram um sistema, que fornecem substrato para aquele sistema. Com isso não significa que sistemas sociais, no caso da árvore, né, aí você tem essa metáfora, assim como existe uma árvore que representa, nesse caso, um sistema social, o sistema social não existe desarraigado em si mesmo somente como enfim, como uma opção disponível, como uma ferramenta que resolve problemas, mas ele possui raízes culturais, espirituais, representam valores humanos, questões, preocupações humanas últimas, que estão em voga sempre. Então, não é que o fato de existir raiz determina, né? Não significa uma determinação do espiritual sobre o social, do cultural sobre o social. Mas o que o Hauswirth está querendo fazer é só cavar um pouquinho mais fundo, tá bem? Não é reduzir uma coisa a outra, mas tentar encontrar o substrato para além do social na cultura e na espiritualidade, de algum modo. Lembra, todo pensamento humano e concepção humana tem internamente pressupostos de origem religiosa. Ele, como neocalvinista, vai expor isso o tempo todo e ele vai trabalhar motivos básicos religiosos ao longo do livro que vão, digamos assim, mostrar como a ideia de progresso surge e como ela surge como um tipo de fé. Para ir mais rápido aqui, tá bom? Porque eu já estou demorando. Então, tem uma citação aí, acho que eu vou pular isso, porque eu já expliquei. Duas teses que ele vai trabalhar durante o livro todo e que é necessário vocês terem em mente, uma delas é essa: a noção moderna de progresso é uma forma de fé intrinsecamente idólatra. Essa é uma primeira tese que ele vai tentar defender. Como a ideia de progresso surge em antítese a visões religiosas, a perspectivas religiosas, enfim, ao reconhecimento dos limites que Deus deu para a criação e para o mundo e para nós mesmos, limites dentro dos quais, limites esses que precisaram ser rompidos num primeiro momento para então a ideia de progresso nascer e se consolidar no Ocidente como uma perspectiva que fundamenta o capitalismo e que é responsável em última instância, na opinião de Hauswirth. Essa opinião não é única, mas é uma opinião disponível, pelas mazelas do capitalismo contemporâneo. Então, o capitalismo contemporâneo não é somente superficialmente vazio e difícil de lidar, mas profundamente idólatra. E aí ele não vai fazer isso para, digamos assim, você virar a bandeira para o Marx. Ele vai tentar mostrar como a ideia de progresso subjacente ao capitalismo está, de algum modo, subjacente a outras propostas, dentre elas a proposta marxista. De algum modo, a ideologia, a identidade, a visão de progresso que começa anteriormente e molda o capitalismo, também está subjacente a certas motivações básicas de outros sistemas, como é o caso de sistemas marxistas. Então, ele vai fazer uma crítica ampla disso. Então, é uma crítica entre a teoria social, a teoria econômica e uma crítica, uma visão, uma perspectiva teológica sobre a história, né? Ele vai tentar fazer as duas coisas. Ele disse que essa é uma tentativa arriscada, mas eu acho que a gente precisa fazer isso. Sem fazer isso, a gente não vai conseguir conversar e saber por que está acontecendo isso daí que está acontecendo no Brasil. Então, a noção de progresso é intrinsecamente idólatra, e uma opção legitimamente cristã depende de uma reelaboração crítica do quadro ocidental. Significa que a gente precisa questionar como surgiu essa ideia de progresso e como que a gente pode lidar com isso, pode reelaborar criticamente o quadro ocidental a partir dessa posição. Então, a proposta do livro, se você quiser dar um print na tela, esse é o modo mais sucinto que eu consegui de elaborar qual que é a proposta do capitalismo e progresso. A ideia do livro é oferecer uma crítica histórico-econômica da ideia de progresso, para em seguida propor uma redefinição da ideia de desenvolvimento econômico, apesar de um ponto de vista legitimamente cristão que colabore para o bem social comum. Então aí tem muito conteúdo. A primeira coisa, eu não vou explicar tudo porque a ideia é a gente falar disso ao longo das 6 semanas. Então, se está curioso, tenta frequentar os estudos aí de sábado de manhã. Tenta colocar um alarmezinho no celular bem cedo, acorda, passa aquele café e vem com a gente bater papo. Mas a ideia é a seguinte:
Então ele vai criticar a primeira ideia de progresso, ele vai fazer isso principalmente na primeira parte, mas com alguns desdobramentos para a parte 2. Na parte 3, basicamente parte 1, 2 e 3 é falando sobre a ideia de progresso, como ela nasceu, se consolidou e é responsável por várias das coisas, parte 3 ele fala isso, vários dos problemas sociais e econômicos que a gente tem aí. Como vários deles não têm somente raízes sociais, mas raízes econômicas ou raízes espirituais em última instância, porque há uma relação entre o modo como a sociedade funciona e valores que também, em última instância, são perspectivas sobre o mundo, perspectivas últimas de origem religiosa. Então, gente, há muita conversa para fazer, eu não vou me delongar mais sobre isso aqui, tá bom? Porque, enfim, tem muita coisa para a gente debater, depois na discussão a gente debate um pouco, mas eu queria que vocês tivessem isso em mente, que há sim boas propostas cristãs para olhar sobre isso. Propostas autenticamente cristãs que talvez não vão cair um pouco mais para a esquerda, mas nem para a direita, né? Mas talvez vão tentar partir de como o cristão deve olhar para a realidade, reconhecendo Deus como o Senhor de tudo, reconhecendo Deus como aquele de quem para quem todas as coisas se dirigem, mas sabendo que Deus nos deu uma terra para cuidar, um mundo para cuidar. E a gente, em última instância, precisa olhar de modo claro para os problemas e questões e tentar fazer isso de um ponto de vista legitimamente cristão. Quem está com o livro, acho que vocês viram, nos endossos, dentre os endossos, tem um neocalvinista, que é o Lucas Freire, ele discorda do Husserl. Então perceba que isso não é a única proposta cristã sobre teoria econômica, sobre como a gente deveria lidar com a economia. Novamente, essa é uma das propostas. Mas essa é a proposta mais influente, que vocês viram lá o John Stott, Padilha, fizeram campanha do livro, né? E muita gente de diferentes tendências e posições se inspirou no capitalismo em progresso para começar a desenvolver. Então, para você, talvez isso não seja uma conclusão, talvez seja um ponto de partida. Então, quero te convidar a participar desse ponto de partida junto com a gente para tentar elaborar alguma coisa mais sólida. Agora, gente, o que eu vou fazer? Então, um breve sumário, né, de como a gente vai dividir os estudos, tá? Então, para quem está curioso aí sobre como a gente vai fazer, a gente vai primeiro, então, estudar a parte 1, hoje, né? Nesses próximos 15, 16 minutos aí. Vai dar certo, vocês vão ver. Então, a parte 1, a gente vai estudar hoje, aí daqui 2 semanas a gente estuda a parte 2 inteira, né? Para, enfim, a gente entrar um pouco mais de perto nas partes mais densas do livro, que são, inclusive, maiores, que são a 3 e a 4. Os apontamentos do progresso 1 e 2 e rumo à abertura da sociedade 1 e 2, onde ele vai desenvolver a própria proposta dele de pluralismo social, de abertura da sociedade que ele quer propor, né? Como que a gente pode, então, criticar e propor. Vamos começar então pela parte 1, né? Nenhuma conversa começa sem um ponto de partida. E nesse livro a gente vai fazer uma retrospectiva histórica também. Em alguma medida, para quem acompanhou todos os estudos dos territórios da ciência e da religião, você vai ver algum repeteco aqui. O nascimento da ideia de progresso, que lá no capítulo 3, 4, 5, né, do Territórios, vai aparecer. Aqui é desenvolvido de um modo muito mais extenso, né? Como que ciência, no Territórios da Ciência e da Religião, ela aparece e passa a veicular a ideia de progresso, passa a servir a ser útil para a perspectiva de progresso que nasce, segundo o Peter Harrison, em algum momento. E aqui o Husserl vai tentar traçar exatamente esse nascimento, de modo muito mais preciso. Então as perspectivas do livro são complementares de algum modo, são diferentes porque, enfim, depois a gente discute, mas elas são complementares. Para que surgisse a ideia de progresso, precisou destruir algumas barreiras. Algumas barreiras precisaram cair. E é isso que ele vai trabalhar um pouco. Então, a ordem social, para Husserl, é uma expressão da cultura também. E ele tenta dar um exemplo, ele tenta exemplificar de modos diferentes como certas atitudes culturais, certos modos culturais, entendidos como o conjunto de práticas, valores, tradições, atitudes humanas de um certo período, expressam um tipo de sociedade, expressam certos tipos de estrutura social também. Então há uma, digamos assim, há uma retroalimentação
entre a sociedade e a cultura, de tal modo que a gente não pode conceber as coisas de modo isolado. Então, toda a sociedade, todo modo social de vida tem raízes também que são culturais de algum modo, e essas raízes culturais, em última instância, também partilham de valores religiosos. Então, ele tenta dar o exemplo lá da Idade Média, né? Da Catedral Gótica. A Catedral Gótica é um tipo de sociedade, de estrutura. Ele usa isso como uma analogia, né? É um tipo de estrutura que é verticalizada, né? Então, do mesmo modo como a Catedral Gótica era verticalizada, né? Tinha uma forte tendência ao céu, digamos assim. Ela era construída realmente para te dar a sensação de que você estava quase tocando os céus, quando você olha para uma catedral alta, né? E com aquelas abóbadas, enfim. Isso te dá, abóbadas não, né? Os pórticos, né, das catedrais góticas são construídos de tal modo para tentar te levar para cima, né? Para te dar aquela sensação de ser sugado, assim, como se você estivesse sendo levado para cima, né? Ou de tender para cima. E do mesmo modo a sociedade medieval era mais ou menos estruturada. A gente aprende isso no ensino médio, a gente aprende que tinha o feudalismo e isso era estruturalmente coeso por meio daquela, né, tinha uma base ampla de plebeus, de pessoas que trabalhavam no campo, e aí ia subindo, tinha vassalos, os suzeranos mandavam os vassalos, aí tinha vassalos, suzeranos, até que você chegava no rei que estava na pontinha junto com a igreja, e acima do rei só estava Deus, né? Então era assim que era concebida mais ou menos a sociedade medieval, segundo essa caricatura. Como é que funcionava? Então, essa estratificação social era bastante patente na sociedade medieval, e isso era uma consequência do modo medieval de olhar para o mundo, né? Também. Não era somente que essa estratificação social foi alguém que chegou e impôs uma estrutura, mas muito mais que ela nasceu a partir de uma visão de mundo, a partir de uma perspectiva econômica, a partir de uma visão de cultura, a partir, em última instância, de uma visão religiosa também do mundo. Não é só a gente aprende na escola que os medievais eram assim porque a igreja usava o seu poder para manter a sua estrutura e era isso, né? E não sei até que ponto isso pode proceder, a gente pode debater depois, mas o ponto aqui do Hauswald é tentar mostrar que, na verdade, isso tinha muito mais a ver com uma visão cristã da realidade do que somente uma busca por poder por parte dos religiosos, tá bem? Tinha muito mais a ver com a visão cristã, talvez não colocada de modo 100% sobre como deveria ser, mas a ideia de que Deus era soberano sobre todas as coisas, e de que o poder fluía de Deus, e de que a gente dependia de Deus, e de que a autoridade era constituída por Deus. De modo, gente, que o que acontecia? Havia um certo tipo de contentamento social amplo, Hauswald vai argumentar, tal que as pessoas não ficavam questionando muito se elas eram pobres ou ricas e tentando, digamos assim, derrubar os reis, né? Porque havia um certo contentamento, isso era, de certo modo, herdeiro de uma visão cristã. Não sei até que ponto isso é totalmente verídico, mas o ponto é, as pessoas eram contentes, elas não ficavam tentando superar a ordem social vigente. Elas não ficavam tentando questionar quem era pobre, estava feliz com o seu trabalho e era incentivado a cultivar os frutos do seu trabalho de diversos modos nas guildas medievais, nos diferentes ambientes de trabalho medieval. Todos eles participavam, partilhavam do trabalho e havia um certo tipo de contentamento amplo na sociedade medieval, sem questionar muito as estruturas, tá bom? Então, a ideia de direitos, deveres, virtudes era bastante socialmente consolidada, de tal modo que as pessoas entendiam o próprio trabalho como algo que, de algum modo, colaborava para a manutenção coletiva da ordem social, né? E, enfim, por mais que isso fosse cooptado por posições de poder, perceba que Hauswald está tentando fazer uma análise sobre como a cultura e a espiritualidade influenciam a sociedade, não sobre como perspectivas de poder somente. Então, é uma visão mais ampla sobre como isso está funcionando, tá bom? Então, aqui é uma alternativa ao que você vê lá na escola. O que aconteceu? Então, alguma coisa aconteceu, né? Ele tenta dar um exemplo também de que o capitalismo talvez surgiu com uma mudança, né? Em algum momento aparece esse trem que a gente chama de capitalismo.
Weber, que foi um importante teórico social do século XIX, XX, né? Ele chegou a ver um O período do senhor é a século favor XX do também. capitalismo? Desculpa, Lucas. Bom, gente, Lucas, deixa eu só te falar, com licença, você também, Caio, eu acho, né? A gente normalmente faz as perguntas ao final, então se você quiser separar essas questões, a gente vai ter o maior prazer em discutir um pouco depois, tá bom? Então, gente, para eu focar aqui e a gente chegar para o momento da discussão, há uma ideia corrente. Há uma ideia corrente de que o capitalismo influenciou o surgimento, o calvinismo influenciou o surgimento do capitalismo, né? Então a gente tem lá no Max Weber, no A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma representação dessa ideia. E aí o Hauswirth, ele vai debater isso, na opinião dele. O capitalismo não dependeu fortemente do surgimento. Talvez alguém pudesse pensar, né? Será que isso é um bom exemplo, né, de como a cultura influencia o modo social de vida? Porque já que na Idade Média as pessoas tinham certas visões religiosas e isso ajudava a engendrar um tipo de sistema, será que isso não acontece também nos dias de hoje, no surgimento do capitalismo? E aí, para Weber, isso não acontece. Ele, inclusive, enfatiza que os reformadores eram contra a ideia de conforto terreno, eles combatiam fortemente a ideia de acumulação de riquezas. Renascença tem muito mais a ver com o capitalismo do que a reforma, é o que ele vai tentar argumentar. Né? A minha leitura também é de que, enfim, os puritanos tinham transcendental para serem. E um fato notável é que a fuga dos puritanos da Inglaterra foi seguida pelo surgimento do capitalismo na Pode Inglaterra, repetir, né? professor? Travou aí a sua voz. Lucas, Ana, quem que é moderador, por gentileza? Pode avisar o Lucas de que a gente vai discutir depois? Então, obrigado. Essas pessoas, enfim. É... Bom, gente, acho que vocês entenderam o que deu para entender, né? Assim, o que aconteceu? Então, tem uma relação entre puritanismo e o surgimento do capitalismo, né? A tentativa do Weber. Então, o Hauswirth vai tentar argumentar que não, e para mim não também, não claramente, pelo menos. É claro que há certa correlação, eles tinham uma visão própria do trabalho, importante, de que o trabalho dignificava o homem, mas parece que a ideia de progresso surgiu a partir de outras coisas. Uma delas foi a seguinte, tá? Para ele, a ideia de progresso até então estava, digamos assim, controlada. A visão, posições religiosas, sociais amplas, ah, estavam, digamos assim, mediadas por certas barreiras. Havia certas barreiras à noção de progresso que tais que era necessário romper certas barreiras culturais, certas barreiras espirituais, inclusive, a fim de que a gente pudesse ter o desenvolvimento da ideia de progresso e que ela se consolidasse no Ocidente, tá bom? Então, aí é que ele vai discutir primeiro as barreiras da Igreja do Céu, depois ele vai falar sobre as barreiras do destino e da providência, para então falar sobre o paraíso perdido. E aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque acho que ele dá uma definição primeiro do que é o capitalismo moderno. Né? O que é capitalismo moderno? Capitalismo moderno, que é isso que surge em algum momento, e que, para mostrar como isso surge em antítese com perspectivas religiosas também, ele tenta caracterizar o capitalismo moderno é uma estrutura social, a estrutura social na qual a ordem legal, a moralidade pública prevalecente, bem como a organização da vida socioeconômica, asseguram uma admissão desobstruída às forças do crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico, e no qual essas forças subsequentemente se manifestam mediante um processo de seleção natural, na medida em que tomam forma mediante uma competição contínua no mercado entre unidades independentes de produção organizadas com base nos retornos de capital. Então, o capitalismo é essa posição, essa visão, essa estrutura social no qual
A ordem moral, a ordem pública, enfim, a organização da ordem social são desobstruídas as forças de crescimento. As forças de crescimento estão, digamos assim, desobstruídas sem barreiras firmes à ideia de progresso, né? À ideia de desenvolvimento econômico. E no qual essas forças subsequentemente se manifestam de forma ampla num processo horizontal de competição, e ele usa esse termo seleção natural emprestado da biologia, na medida em que diversas entidades, diversas unidades independentes, sejam individuais, sejam coletivas, mas organizadas de modo local, elas competem de modo organizado pela produção, pelos meios de produção, né? Isso é um empréstimo também, mas pela produção organizada com a finalidade de acúmulo de capitais, tá bom? Então, E o Azaf, que não estavam no grupo, eles já estão aqui, acho que deu bom. joia. Tá bom, pessoal. Então, bom, depois a gente conversa sobre tudo isso, né? Vamos voltar para o capitalismo e para o progresso? Tentar fazer esse panorama? Ó, tô entrando aqui com... Então, gente, como eu estava falando para vocês, qual que é a pegada? Ele vai tentar discutir que fatores sociais, econômicos, que fatores, digamos assim, culturais influenciaram a vida, a, a sociedade, influenciavam a vida medieval de tal modo que isso tinha uma... Pois é, Mar. Como que isso funcionava? Percebam que parte do argumento de Hounsworth vai depender da alegação de que algumas formas de que algumas formas certas perspectivas religiosas engendravam estruturas sociais, né? Então, bom, Idade Média, etc. A parte importante daí, que ele tenta mostrar, é como a verticalização medieval precisou dar origem a uma estrutura social mais horizontal, por causa até da definição de capitalismo moderno. Mesmo se você discordasse dessa definição, você vai reconhecer que tem que ter uma certa horizontalização dessa sociedade tão vertical, né? Que era medieval, para que tenha uma competição ampla, para que diferentes pessoas livremente possam competir no mercado livre, amplo. Perceba que isso caracteriza o capitalismo. Antes já tinha acúmulos de bens, né? Acúmulos de bens existe desde sempre, né? O ponto aqui é que o acúmulo amplo, e que qualquer pessoa pode acumular capital, é uma característica do sistema capitalista. Então, ele tenta mostrar como isso dependeu do removimento das barreiras ao progresso, né? Então, ele começa, eu falei sobre essa definição do capitalismo moderno, né? Deixa eu pegar aqui. Então, o que ele faz? Ele tenta mostrar, ele tenta argumentar como é que tudo isso dependeu de uma mudança dessa estrutura horizontal para uma estrutura de uma estrutura vertical para uma estrutura mais horizontalizada. Gente, desculpem, eu tô meio perdido, porque isso tudo me tirou do eixo, né? Tava com a cabeça bem firme no que eu ia falar. Então vocês vão ver eu gaguejar um pouquinho aqui, mas em breve eu retomo, tá bom? Em breve volta ao novo normal. Então, o que acontece, gente? O que acontece? Ele tenta argumentar como essa estrutura verticalizada, que vocês estão vendo aí na tela, deu origem àquela estrutura que a gente conhece e consegue conhecer muito mais facilmente no sistema capitalista, tá bom? Então, veja que a lei de Deus era importante para a vida econômica, né? Para a vida econômica no período medieval. E por mais que ela legitimasse certas desigualdades, ainda havia um modo de vida orientado para Deus, que apontava para o céu e era mediado pela igreja. Não somente como uma instituição social, mas também como uma instituição divina, né? Não entendida somente como uma instituição que tinha seus valores sociais, tinha seus problemas sociais também, mas como uma instituição plenamente divina, tá bom? Que Deus instituiu também. Então, os reformadores também reconheciam isso. Onde é que então a gente encontra essa horizontalização? Na opinião do nosso amigo Bob Hounsworth, a gente encontra isso na Renascença.
na ideia de que o homem é livre, dono do seu destino, não preso ao seu lugar numa hierarquia universal, mas capaz de todas as coisas, né? Então, essa citação do Peter Gay enuncia um pouco sobre o que é a vida no Renascimento. Há uma citação que eu também ia mencionar e que caracteriza muito esse período, mas veja só como que era modesto o homem renascentista, né? Coloquei-te no meio, isso é uma citação de Pico della Mirandola, que é um pensador, né, do início ali da época do Renascimento, também era místico, um cara muito influente, né? E ele, enfim, dizia de modo muito modesto as seguintes palavras sobre o que era, como é que Deus tinha feito o ser humano, né? Coloquei-te no meio do mundo, isso Deus falando para Adão, né? Coloquei-te no meio do mundo para que possas mais facilmente observar e notar tudo o que há nele. Criei-te como um ser que não é nem celeste nem terreno. É um ET, né? Para que possas ter a liberdade para formar-te e superar a si mesmo. Deves rebaixar-te a um animal e nascer novamente à semelhança divina. A ti somente é dado um crescimento e desenvolvimento que dependem de tua livre e espontânea vontade. Tu portas os germes da vida universal. Então, não é assim, né? A última bolacha do pacote, né? Então, mais ou menos por aí. Então, o empreendimento humano agora é autônomo, né? O ideal de autonomia ganha força e a economia orientada pelo dinheiro ganha muita força também. Não é que não existia dinheiro antes, né? Existia dinheiro também, imagino eu, desde que o mundo é mundo. Mas as trocas econômicas eram também mediadas por uma estrutura na qual você não acumulava bens ou não acumulava capital como uma forma de estipulação social, de estipulação econômica, que, enfim, com a qual você podia acumular os bens que você quisesse. Então, você ter dinheiro é uma forma de você, talvez, segurar as pontas da autonomia, né, digamos assim, de você... Deixa eu tentar me fazer mais claro. Você agora, por causa da autonomia, o Hauswirth vai tentar argumentar, né? Por causa do surgimento da força do ideal de autonomia, de que o homem servia para desbravar, a humanidade agora via novos mercados nascendo, novas sociedades se constituindo em outros lugares do mundo, o mercantilismo está amplo. Agora o empreendimento passa a ser mais autônomo e a descoberta de novos mercados possibilita certos tipos de controle mediados pelo dinheiro. A acumulação de riquezas passa a ser uma acumulação agora muito mais de dinheiro do que nas épocas predecessoras. Isso é uma pré-condição para o surgimento do capitalismo. Isso depende, em alguma medida, do ideal de autonomia humana presente no Renascimento, tá bom? Veja bem que essa é uma das coisas. A independência da igreja, né, a barreira da igreja do céu, é uma das barreiras superadas. Outra barreira que, na opinião do Hauswirth, vem a ser superada, outras duas, é a barreira do destino e da providência. Então, para que um sistema como o capitalista viesse a se consolidar no Ocidente, outra barreira espiritual, digamos assim, cultural, outras duas barreiras eram a ideia de destino e providência. E aqui ele vai retomar a influência agostiniana profunda exercida em todo o período medieval. Agostinho, filósofo e teólogo cristão do século 4 e 5, né, da era cristã, ele desenvolveu uma obra publicada em 410, já ali no colapso, começando as ruínas do Império Romano, né, a obra Cidade de Deus, que se tornou uma obra super influente no período medieval. A ideia de que existia uma cidade governada por Deus e uma cidade governada pelos seres humanos, a cidade dos homens. A de Deus é eterna, a cidade de Deus é eterna. A cidade de Deus permanece para sempre, enquanto a dos homens é temporal. Só que o que acontece? Ambas estão misturadas no tempo presente, porque Deus é tão bom, mas tão bom que se os seres humanos se virassem por si mesmos, tudo ia colapsar. Tudo ia colapsar. Sem Deus sustentando a criação, sem Deus sustentando inclusive a própria cidade dos homens, que, novamente, é idólatra e apóstata em relação aos propósitos da cidade divina, tudo ia colapsar. Então tudo depende, em última instância, da soberania de Deus. Deus é tão bom que mesmo a cidade dos homens, com todas as suas mazelas, permanece misturada no tempo presente a cidade de Deus. Então essa metáfora caiu muito bem para quem estava ali no início da Idade Média, vendo a cidade dos homens ruir, que no caso era o Império Romano, e a cidade de Deus permanecer, que no caso era a igreja, né? Uma instituição do próprio Deus eterna.
Então, essa imagem vai figurar durante todo o período medieval. A ideia de que Deus governa tudo pela sua providência, de que Deus destinou todas as coisas aos seus fins, de modo que a gente não deve ficar preocupado com a acumulação independente de bens, independente do próprio Deus. Deus governa tudo pela sua providência. Então, veja que as próprias instituições existem para pôr um freio no pecado humano, para colocar um bloqueio no pecado humano e evitar a desintegração do mundo no caos completo. Então, as instituições, do ponto de vista de Agostinho, não são entidades más, como no caso de Rousseau, né, que tenta argumentar que o mundo é mau, a civilização é má. Mas as instituições, para Agostinho, são um fruto natural de como a vida humana é. Sem instituições para regular a sua vida, para estabelecer o que é a lei de Deus para o mundo colapsaria absolutamente. Então, os seres humanos precisam instituir leis, precisam instituir estruturas sociais, precisam colocar, digamos assim, isso para funcionar. Mesmo assim, ela vai colapsar um dia. Mas essas coisas estão misturadas até o fim dos tempos. E aprove a Deus, no tempo presente, sustentar ainda a cidade dos homens, de tal modo que todas as coisas dependem da sua providência, e apesar de os homens serem rebeldes, eles não sabem que é o próprio Deus que governa todas as coisas. Então a gente precisa sempre se voltar para isso. Essa imagem é muito bonita, né? É um certo tipo de pessimismo com que é o ser humano, mas na verdade é muito realista, né? E a gente vê esse quadro mudando a partir da Renascença, mas também a partir da obra de homens como Adam Smith, que procuraram, a partir do século XVIII, XIX, estabelecer, a partir de uma concepção deísta de realidade mesmo, secularizar a ideia de providência. A ideia de que Deus governa todas as coisas foi secularizada no seguinte sentido, pessoal. Todas as funções que ainda eram divinas, de distribuição da vida humana, de controle e regulação da vida humana, passaram para o próprio ser humano e para, digamos assim, para estruturas sociais. Tá bem? Então, para o modo como as coisas devem funcionar. Adam Smith prega que a mão invisível do mercado, a forma natural de os seres humanos lidarem uns com os outros de modo livre e cooperando para um bem comum, no caso, né, enfim, o desenvolvimento econômico, isso era uma coisa que podia ser feita de modo autônomo, né, pelos seres humanos. Então, há um debate, há um embate com a ideia anterior de providência, segundo a qual a providência era um atributo divino. Deus é que provia todas as coisas. E agora há uma secularização dessa concepção. É o acúmulo de riquezas que promove os fins da providência. Então, essa ideia de que os ricos não vão acumular riquezas absolutamente, mas eles vão chegar uma hora que eles, enfim, de algum modo, estranhamente para a gente hoje, né? Mas na economia clássica do Smith, os ricos iam distribuir as riquezas. Afinal, eles não consumiam muito mais que os pobres, né? Eles consumiam só um pouco mais, eles só acumulavam um pouquinho mais. Então, de algum modo, ali, na liberdade, no laissez-faire, as coisas iam se equilibrar. Então, nada impediu o homem de buscar aquele importante propósito da vida humana que todos nós chamamos de melhorar sua condição. Começa a surgir, a partir dessa perspectiva, a ideia de que a gente pode melhorar a nossa condição pelo nosso próprio trabalho e desempenho econômico, tá bom? Nisso está a origem do liberalismo. Então, a visão de mundo do liberalismo clássico coloca uma antítese entre o ser humano e a natureza, né? Então, para Adam Smith, o valor econômico só pode ser atingido mediante a luta ativa do homem com a natureza, do ser humano com a natureza, por meio do trabalho. Então, o trabalho é aquilo que, digamos assim, possibilita o homem se elevar para cima da natureza e explorá-la e lutar contra ela, por assim dizer, né? As forças de trabalho humanas existem na medida em que a gente precisa lutar contra a própria natureza, contra a própria natureza das coisas. E, enfim, a gente tira o nosso substrato de sobrevivência dessa luta entre a humanidade e a natureza, tá bom? Então, o exercício da liberdade, aquela antítese antiga entre natureza e liberdade, né? Para eu ter liberdade, eu preciso negar a natureza. Para eu ter natureza, eu preciso negar a liberdade. E aqui está uma afirmação da liberdade em detrimento da natureza. Perceba também que a lei natural é um servo conivente, porque antes a ideia de lei natural era de que Deus governava todas as coisas, ele tinha nas mãos o destino, ele tinha nas mãos a providência. A partir de agora, lei natural passa a ser a lei da livre competição sem obstáculos, né?
Então, o natural, digamos assim, é os seres humanos livremente poderem comercializar, poderem entrar em relações econômicas, de tal modo que isso vai confluir para um equilíbrio, um tipo de lei, né? A gente tem lá na escola, a gente vê, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, com certeza vocês estudaram em colégios melhores do que os meus, e eu ouvi, nos meus colégios, eu ouvia isso, né? A tal da lei da oferta e da demanda. Então, livremente as pessoas vão colocando demandas e ofertas vão aparecendo, isso chega a um equilíbrio, a providência é atingida, a gente atinge os fins humanos pelo trabalho, a gente pode melhorar pelo próprio esforço, e o equilíbrio era a nova harmonia. A felicidade máxima é obtida quando há equilíbrio nos interesses econômicos do mercado. Claro que os interesses vão se equilibrar livremente, que os ricos vão distribuir certinho suas riquezas, né? Essa era o que o Adam Smith pregava. De algum modo, as pessoas iam acumular certos bens, certas riquezas, acumular dinheiro, mas naturalmente elas iam acabar distribuindo de algum modo, porque livremente eles também iam entrar em relações de troca e isso ia se equilibrar, todo mundo ia ser feliz. É interessante notar que Adam Smith não via o egoísmo como exatamente um vício, né? O Houseworth vai acentuar isso. Ele não via também como uma virtude, mas vício não era para ele. Para ele, a coisa mais natural é você tentar buscar o interesse próprio, certo? Só que, de algum modo, a sua competição individual, olha a cabeça, a sua competição individual e o seu se importar com si mesmo iria colaborar, de algum modo, para o bem-estar comum, né? Então, veja, essa ênfase em se preocupar com si mesmo leva, enfim, eu ia falar um pouquinho também sobre esse lance último da utilidade e moralidade, mas acho que eu já vou pular. Leva muita gente a criticar o modo de vida dos liberais, desses liberais clássicos, como sendo, enfim, é absurdo, né? Esperar que por meio de uma competição egoísta desmedida as pessoas pudessem atingir equilíbrio e felicidade e tudo mais. Então o Bernard Mandeville, não sei se a pronúncia é correta, mas ele é da escola de Erasmo, aquele cara que escreveu o Elogio da Loucura, né? Renascentista bem importante, humanista. E ele escreve na Fábula das Abelhas, ele tenta descrever como que é esse modo de vida do novo liberal. E o Adam Smith tinha, assim, ojeriza desse cara, né? Ele não curtia mesmo. E aí ele falava assim, por quê? Porque o Bernard Mandeville, ele escreveu essa Fábula das Abelhas, na qual ele acentuava como modos de vida egoístas, como de abelhas raivosas, egoístas, autocentradas, podia levar ao bem comum de modo amplo. Então ele trata assim, né, com essa ironia. Assim, o vício imperava em cada parte, embora o todo fosse o paraíso. O pior elemento da multidão fazia algo para o bem comum, né? Então, de tanto vício, emergiu uma virtude social tão ampla que as pessoas começavam a cooperar, né? Então tem uma ironia aí. Mas veja bem, que aqui o Bob Houseworth vai fazer um balanço de tudo, né? No intermédio avaliativo. E eu já estou indo para o final, né? Mas 4 minutinhos ou 5 eu já acabo. Ele faz um balanço, então. Há uma interação ao domínio da natureza. A interação e domínio da natureza foi uma pré-condição para o capitalismo. A ideia de harmonia social autônoma que permite o livre mercado também foi importante para o surgimento do capitalismo. A nova concepção de lei natural, segundo a qual a lei natural não era algo que advinha da ordem de Deus, mas da livre relação humana, mútua, e a ética utilitarista estava disponível, Bentham, enfim, depois John Stuart Mill, eles preconizaram um novo tipo de moralidade, na qual em que isso era mediado pela ideia de utilidade. Então, moralmente, era adequado você procurar fins úteis e felicidade, tanto quanto possível, tanto quanto fosse útil, tanto para você quanto socialmente. Então, há um encaixe entre o que é moralmente correto e o que é, digamos assim, economicamente viável, né? Mas faltava ainda uma coisa, que é a cola. Na opinião de Houseworth, é a cola do capitalismo para surgir o capitalismo, que é a ideia de progresso, tá bom? Progresso, para ele, é a centelha espiritual do capitalismo. Embora as condições sociais ali tivessem já, de certo modo, disponíveis, foi a ideia de progresso, surgida principalmente no iluminismo, que levou ao que a gente conhece como capitalismo atual, né? Então,
ele chama essa seção de A Barreira do Paraíso Perdido. Ele menciona que os iluministas foram muito responsáveis, em grande parte, pelo surgimento do ideal moderno de progresso. Ele fala sobre como, na época do iluminismo, aquela característica da confiança na razão conduziu à ideia de que as pessoas podiam buscar sua própria felicidade e podiam buscar uma espécie de paraíso perdido anteriormente, né? E ele vai usar uma metáfora, eu já vou abordar ela. Mas veja, é característico da atitude de homens como Voltaire, né? A ideia de que a razão é um guia para o presente e para o futuro. A ideia de que o iluminista de progresso, de que é fonte assim. Qual que era a posição? Já estou ficando ansioso porque, enfim, comi muito tempo. Também a gente perdeu um tempão aí, perdi muito do que eu tinha em mente. Mas a ideia é a seguinte: tudo pode ser comparado, o período atual pode ser comparado com o passado. Essa é uma suposição fortemente iluminista. Importante captar. O que a gente vive hoje pode ser comparado completamente com o passado em todos os aspectos. E a conclusão iluminista é de que a gente sempre está avançando em todos os aspectos em relação ao período anterior. Então, isso é fortemente importante na modernidade, na medida em que eles não estavam só fazendo uma teoria abstrata sobre como o mundo é, mas eles estavam propondo mudanças no mundo com base na ideia de que o passado era sempre pior do que o presente é sempre pior do que o futuro. A gente está sempre numa evolução. Então aí diz o Voltaire, né? Podemos acreditar que a razão e a indústria sempre progredirão mais e mais, que os males que têm afligido os homens, os preconceitos, desaparecerão gradualmente. O progresso na educação, na civilização, nos costumes, nas artes, a ampla prosperidade, desenvolvimento tecnológico, melhorias sociais. É forte também para o Condorcet essa ideia, né, de que a natureza não colocou limites à perfeição das faculdades humanas. Então a gente podia buscar um tipo de recuperação de um estado original, semelhante àquela ideia do paraíso bíblico, mas agora muito mais pagã, né, recuperado dos históricos. O Houseworth vai recuperar essa imagem dos históricos de que existia uma era de ouro no passado, que agora precisa ser recuperada. E os iluministas tomam forte essa ideia e percebem que a gente pode melhorar a nossa própria condição por meio do desenvolvimento humano e do progresso. Esse é um ponto-chave. É aí que nasce digamos assim, o ideal de progresso como a gente concebe hoje, né, no mundo pós-iluminista. A fé iluminista, então, no progresso tinha alguns aspectos básicos. Primeiro, uma atitude aberta muito fortemente anticristã. Então, essa é uma característica, não vou explorar muito aqui, mas os iluministas muitos deles eram fortemente anticristãos, claramente anticristãos. É a primeira vez, segundo Houseworth, que na sociedade ocidental, digamos assim, depois do surgimento do cristianismo, pensadores tão abertamente se manifestam contra a fé cristã, como é o caso do Voltaire, do Diderot. A ideia de que o paraíso é algo a ser recuperado por meio das instituições sociais, que a gente tem o controle da coisa, e de que a melhoria social prática pode ser obtida por meio do conhecimento e por meio da inovação. Então a razão era mestra nesse processo de progresso e a gente tinha o controle de tudo. Isso foi importantíssimo para a ascensão da burguesia. O Houseworth não vai falar isso, mas há um entendimento amplo de que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa, em grande medida, e isso era mediado por esse ideal de progresso, né? Acompanhe então comigo uma penúltima citação, aqui do Houseworth mesmo. A filosofia do iluminismo desempenhou um importante papel preparatório para todas as revoluções subsequentes na sociedade ocidental. Ela pôde fazer isso porque a fé no progresso, inerente a essa filosofia, não era uma questão de teorização abstrata, mas era solidamente baseada na prova prática de uma mentalidade de reforma e no desejo pela renovação social. Então, aí ele vai só mencionar, em última instância, como a Revolução Americana, em alguma medida, partilha do ideal iluminista, né? Porque, embora muita gente fosse cristã, puritanos, né, tardios, mas muita gente também era fortemente iluminista. Grande parte dos pais da Declaração Americana de Independência e, enfim, os Founding Fathers, né, dos Estados Unidos, eles eram bastante iluministas em seus pressupostos e viam na ideia de progresso uma perspectiva com a qual construir também a sociedade. Gente, valeu pela atenção, desculpa a demora e perdoem também pelas nossas distrações aí no percurso. Isso só me atrapalhou também, mas estamos juntos, viu?
Então vamos agora debater? Enfim, passo de volta para a Ana, né? Obrigada, pessoal. Nos perdoem novamente por essas coisas aí, a gente vai prestar mais atenção na questão do link. Mas se vocês quiserem deixar o nome de vocês aí no chat para ir falando, eu já tenho uma pergunta, só para começar assim, que me veio à mente agora que você estava falando, Gesiel. Te agradeço antes de tudo, né? Porque foi muito boa a apresentação, muito boa mesmo. Né? Tanta coisa para falar em pouco tempo, e ainda com essas coisas que a gente teve aí no meio. Essa ideia, né, que eu vi muitas vezes, mesmo recentemente, em debates públicos brasileiros, porque Adam Smith, ele é muito citado, né, em muitos lugares, sobre o fato que o egoísmo, né, ele é como eu posso dizer, a força motriz, né, desse capitalismo, que cada um busca o seu, e aí ao buscar o seu, você vai acabar contribuindo para todo mundo. A gente poderia chamar isso de incoerência performativa nessa própria teoria? Eu estou te perguntando aí, ó, inspirada nas aulas do Guilherme de Carvalho, porque a gente está pegando um vício, embora Adam Smith não via isso bem como um vício, e aí a gente está falando que isso vai chegar a um bem futuro, né? Como é possível, assim? O que você acha dessa visão, Gesiel? depois que o Gesiel respondeu, ai, meu Deus, o Arthur já pode Nossa, falar. legal, Ana. Eu gostei desse pensamento, mas eu quero que você explique o que é incoerência performativa para o pessoal. Tá bom, vou tentar. Não, então, a incoerência performativa é algo que a gente está aprendendo no curso da Academia ABC2, né, Fundamentos da Vida Intelectual, com o Guilherme de Carvalho, e assim, vamos ver se eu consigo. Seria como, ai meu Deus, seria justamente você ser contraditório, assim, nas bases da sua teoria, né, então você falar que por meio, eu só consigo explicar isso com exemplos, né, assim, então você falar que por meio da sua... agora veio só o Adam Smith. Mas é como, para mim, por exemplo, a teoria filosófica marxista, ela é uma incoerência performativa, porque talvez o capitalismo progresso, até vai falar disso, que tem na ideia no marxismo tem essa ideia de progresso, de que tem um curso inevitável da história que vai nos levar a essa nova realidade, só que você não precisa fazer... o marxismo, ele nega qualquer ação moral, né? Então, você vai chegar a uma realidade superior e melhor, por causa do curso da história, mas você não precisa se comportar bem e ter virtudes morais por causa disso. Isso seria uma espécie de incoerência performativa. Não sei se alguém que nunca ouviu falar disso fez sentido esse exemplo agora, mas, Gesiel, vai, me ajuda aí, você que é o filósofo. Não, a Marília... também a Marília deu uma explicação aí, né? Se quiser complementar, Mar, vou deixar. Eu acho que o exemplo da Ana é bem bom, e esse é um conceito que eu achei super interessante. Inclusive, gente, depois deem uma pesquisadinha aí no Google sobre isso, que vale a pena. Deve ter alguma palestra do Gui, né? Eu não sei, assim, de cabeça para recomendar, mas quando você constrói uma teoria, e essa teoria destrói as bases para a construção da sua teoria. Então, você tem, por exemplo, teorias que dizem que não podemos confiar na nossa racionalidade ou na nossa razão. Só que a gente precisa da nossa razão para construir uma teoria. Então, a própria teoria destrói as bases para ela mesma. É meio que isso, né? Eu só não entendi exatamente como que isso seria, tipo, aplicado à questão do liberalismo do Adam Smith. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi a Ana. Não, pode falar, Ana. Não, a minha pergunta é como que o egoísmo, que é algo que até hoje todo mundo que é mais liberal na economia fala assim, não, é a livre competição, é o egoísmo. Por exemplo, eu já até ouvi falar que se tivesse mais liberdade, por exemplo, para você construir a sua própria escola, né, mais do que... Aí cada um, para os seus próprios fins lucrativos, teríamos muitas escolas, né? E no final você serviria a todos, porque teria muita variedade de escolas,
mais ou menos isso. Só que aí eu me pergunto, como que o egoísmo, que pelo menos a gente que é cristão acha que é um vício, vai levar no futuro a um bem comum, assim, porque você está fazendo aquilo para você. E como que no final vai resultar algo para os outros? Se você depois você vai transformar o seu egoísmo em generosidade? Não consigo entender, assim. É isso. Não, faz todo sentido. É incoerente performativamente do ponto de vista da ética das virtudes e também do ponto de vista econômico. Se você for olhar puramente econômico, isso não faz sentido, né? É uma teoria econômica na qual livremente as pessoas cooperam para o bem comum e elas individualmente pensam só em si mesmos, mas isso colabora para o bem comum? Isso não faz sentido. Não é possível. Então, a incoerência performativa, que a Ana bem definiu, né, que a Marília completou, mas essa ideia de que, assim, quando uma teoria, um conceito do Clauser, né, do Roy Clauser, também um herdeiro da filosofia reformacional, da tradição caipiriana, da tradição neocalvinista, a ideia é que uma teoria é incoerente do ponto de vista performativo quando ela digamos assim, mina as próprias condições, o substrato que permite que aquela teoria subsista racionalmente, né? Então não é só uma incoerência lógica, mas é uma incoerência de performance mesmo, de, assim, do ponto de vista metafísico, epistemológico, né? Ela é uma propriedade de certas teorias, de certas perspectivas de se digamos assim, minar, se digamos assim, anular, né? Então, em que sentido a gente poderia conceber ela como... Gostei do insight, viu, Ana? Acho que a gente poderia conceber ela incoerente performativamente como uma ética das virtudes, em primeiro lugar. Não é possível que uma ética individual, tão individualista, seja uma concepção... Aliás, o próprio substrato ético, utilitarista, não manjo muito do utilitarismo, mas me parece incoerente do ponto de vista performativo, né? Então, essa ideia de que, enfim, individualmente a gente deve buscar os fins úteis e o progresso humano vai vir disso, e, enfim. É que eu tô com muita coisa na cabeça. Ela é de diferentes modos incoerente do ponto de vista performativo, né? Não é somente na moralidade, na ética, mas do ponto de vista econômico. Eu gostaria muito de ouvir um economista especialista no Adam Smith, porque como é que isso permaneceu tanto tempo? Tanta gente botou fé nisso, né? Me parece que parece que é característico do iluminismo, né? Esse negócio de pensar na razão e no progresso de um modo acrítico, tão acrítico, e que parece óbvio pra gente que isso não dá certo, né? Por quê? Porque talvez depois de tanto tempo dando errado, a gente viu que isso não dá certo mesmo, né? A teoria do Smith tentou fundamentar o capitalismo numa fase ainda, digamos assim, inicial. Mas um século, dois depois, não muita gente botava fé nisso, né? Ainda assim, alimentavam, claro, um individualismo rigoroso, né? Disso depende, por exemplo, o acúmulo de capitais na segunda revolução industrial, quando, enfim, a gente já tem um estado muito avançado do desenvolvimento técnico-científico, né? E surge a máquina a vapor, sociedades de famílias começam a emergir muito fortemente, né? Então, você quer comentar, Rogério? Estou só digredindo aqui. Eu estou pensando ainda. Não, assim, é que eu sou economista, não sou especialista no lado que bom, economista para nos salvar aqui. Agora sim a gente vai ter todas as respostas que a gente queria. Não, até porque eu sou de São Paulo, por isso que eu me interessei pela discussão, né? Sou professor de economia toda e queria participar. Muito bem-vindo, viu, Rogério? Não, muito obrigado. Então, primeiro assim... Perdão aí pelos deslizes econômicos, viu? Não sou especialista em história econômica, mas eu acho que dá para ter uma ideia, assim, até da evolução, né? A gente pensa o Adam Smith, assim, como o pai da teoria econômica, né? E depois a teoria econômica foi evoluindo, né? E mudando as coisas, né? Então, primeiro para comentar nessa parte de como que é que pessoas egoístas, né, ela pode gerar um bem comum no Adam Smith, né? Bom, primeiro tá essa ideia, né, de que, cita muito esse exemplo, né, quando você vai agir de forma egoísta e vai produzir ali uma atividade, você quer escolher se você vai abrir uma padaria, né, ou se você vai abrir ali uma
uma borracharia, né? E aí ele está falando assim, se você tomar essa decisão da forma completamente egoísta, você vai tomar essa decisão naquilo que dá mais lucro. Mas ao tomar essa decisão naquilo que dá mais lucro, a atividade que dá mais lucro é a atividade que as pessoas estão precisando mais. Então, se você está vivendo num lugar que as pessoas precisam muito de pão, elas vão estar dispostas a mais pagar pelo pão do que pagar ali para trocar um pneu ou para corrigir ali, consertar um pneu, por exemplo. Então, aí, conforme a pessoa vai tomando uma decisão egoísta, ela vai automaticamente fazendo aquilo que a sociedade mais precisa, né? Um exemplo bem clássico, assim, mora aqui em São Paulo, na capital, você está no centro da cidade, começa a garoar, começa a vir gente vendendo guarda-chuva de todo lado, né? Então, quem está vendendo guarda-chuva não está muito interessado em me proteger da chuva, ele está interessado em ganhar o dinheiro dele. Mas ao fazer isso de forma egoísta, ele acaba produzindo um bem social para mim, né? Então, essa era mais ou menos a ideia do Adam Smith, como é possível pessoas tomando decisões totalmente egoístas vai gerar um bem-estar para a sociedade. E aí vem as críticas, né? Tem condições muito específicas que isso é verdade. Pode acontecer que em algumas situações isso não vai ser verdade. Por isso que a teoria econômica vai avançar e vai mostrar que em algum lugar isso pode dar problema. Por exemplo, quando a gente tem desigualdade social. Então, tem uma pessoa muito rica que, né, pode pagar muito dinheiro por uma coisa, uma pessoa pobre não pode pagar. Nesse sistema de egoísta, você vai acabar produzindo para aquele que tem mais dinheiro. Então, não necessariamente vai produzir o melhor para todo mundo, né? Então, tem esses problemas. Então, ele tem ali um ponto de razão, mas essa razão, eu acredito que ela é dependente de muitas condições. Por isso que aí a teoria vai falar depois, baseada nessa mão invisível do Adam Smith, né, de que como pessoas completamente egoístas vão produzir a melhor coisa para a sociedade, quando que isso der errado. E quando dá errado, qual que é a melhor forma de intervir? Que aí você precisa corrigir, que a gente vai chamar os economistas de falhas de mercado, que é quando você deixar as pessoas livremente, isso não vai produzir o melhor. Então, você precisa de algum tipo de intervenção. Então, esse que é o comentário que eu faria. Tá? Sensacional, Rogério. Já está convidado para os próximos estudos aí do Capitalismo e Progresso, então. Muito obrigado. Você é do grupo de São Paulo? Desculpa. Cara, eu acabei de terminar meu doutorado e cheguei no Brasil agora, conheci o ABC2 e tô me integrando agora. Então, participei de um de São Paulo agora e estou participando com vocês aqui. Estou me encontrando. Muito legal, muito bem-vindo, viu? Obrigado. Então, eu acho que é isso aí, o Rogério falou tudo, né? E aí o que acontece? Parece que essa é a crítica do Bernard Mandeville, né? Ele toma uma posição jocosa, né, como aquela do Erasmo, de zombar de modo irônico de, enfim, atitudes, formas de vida. E, enfim, agora eu estou pensando um pouco sobre a questão do que a Ana propôs, né, da incoerência performativa aí. Talvez depois a gente pode... Talvez. Bom, depois a gente conversa, Ana. Acho que é melhor, porque eu não. Esse pensamento não é frutífero ainda. Oi. Eu acho que o Arthur queria falar, não sei se tem alguém. Fala aí, Arthur. Desculpa, tô. Não, eu queria comentar como que ele trabalha no livro a ideia tanto da economia como nós temos, mas quanto a perspectiva de Marx, que as duas estão baseadas no estoicismo, na ideia da cidade de ouro, por assim dizer, entre aspas, não lembro o termo que ele deu certinho, mas que é aquela coisa utópica que dá para acontecer, e essas duas formas que a gente tem de economia, as duas se baseiam na mesma medida, que é o quê? O homem consegue fazer. Aí eu até grifei lá depois, não lembro onde que tá, que é o progresso agora passa a estar no homem, porque a gente tem toda aquela ideia que você passa do vertical e fica no horizontal. Agora o homem ele consegue fazer esse paraíso na Terra, esse mundo histórico na Terra. E como que as duas possibilidades se desenvolvem, que ele trabalha ali um pouco. Marx ele tinha uma perspectiva olhando para isso, e esqueci o nome do cara, ele tinha outra perspectiva olhando para o mesmo fim.
Eu achei isso muito interessante como ele trabalha no livro. Vai, Marília, pode falar. Ai, obrigada, Ana. Eu achei bem interessante isso que o Arthur falou, ou aliás, que o Missão Reconnect, né, falou aqui. É, que, assim, os dois estão baseados, no fundo, nessa mesma ideia de progresso, nessa fé no progresso que aí ele coloca como uma idolatria, né? Mas, na verdade, eu ia comentar outra coisa, que eu acho que vale muito a pena a gente ter em mente, que eu acho que pode responder um pouco desse debate, mais para a ética do que para a economia, porque, né, obviamente, eu não manjo nada de economia. Mas que é o imperativo categórico do Kant, né? Então, o Kant, ele é o iluminista por excelência, assim, né? Que a gente, quando vai estudar iluminismo, acaba sempre vendo um pouco de Kant. Eu até peguei aqui uma das formulações da Wikipédia mesmo, do imperativo categórico. Eu acho que ele é bem ilustrativo para isso que a gente está entendendo que é essa ética iluminista, né? Então, eu até mandei aqui no chat, ele fala assim: haja como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, acho que talvez seja nesse sentido que agir conforme a sua própria razão, conforme a sua própria vontade, se você usar a sua razão, você vai chegar nesse imperativo que pode se tornar uma lei universal que leva a um bem comum, né? Então, eu acho que isso explica um pouco do que eles estavam pensando, assim, né? Tipo, eu não sei do Adam Smith, mas o Kant, pelo menos, tinha essa ideia, né, de que se você fizer uso da sua própria razão, você vai chegar a uma lei universal que vai levar a um bem comum. Então, por isso que não se opõe para ele o uso da sua razão, do seu entendimento, com um bem comum da sociedade, assim. O problema é onde isso foi parar, né? Porque parece que não deu muito certo. Mas é isso que eu queria lembrar um pouquinho sobre o iluminismo. Perfeito, Mar. Tipo, se você olha para os iluministas, isso está muito. Tanto é que o Houseworth vai colocar isso na, digamos assim, é a ponta de lança do surgimento do capitalismo, na concepção dele, do ponto de vista de como ele olha para a economia, né? Então, ele vai falar assim: vários elementos já estavam presentes, e para surgirem esses elementos, esse ideal de autonomia humana. Bom, a teoria econômica do Adam Smith já concebia um certo, enfim, um certo tipo de ideal de progresso. Ele é da época do iluminismo, então a gente deveria esperar mais ou menos isso mesmo. Agora, são os iluministas franceses que dão uma nova, assim, isso é levado a um outro patamar. A ideia de que isso, por meio desse pensamento de progresso, de que o ser humano progride, eles quiseram, assim, incentivar a mudança da estrutura social, né? Então, essa combinação do fator de mudança social com a ideia de progresso é crucial para a gente entender concepções revolucionárias, né? Então, a gente pensa muito em Marx, que o pessoal fala bastante, então por isso vou mencionar. E não somente Marx, mas o capitalismo é um sistema revolucionário, né? Talvez o Rogério vai poder explicar muito mais, mas ele vai fagocitando ideias que às vezes pareciam tão contraditórias com ele e colocando dentro da lógica de mercado, internalizando aquilo de tal modo que ele se torna um monstro, né? Vai só crescendo, esse trem não para. E isso está fundamentado muito na ideia de progresso que nasce no iluminismo e naquela época, no início do período moderno. Então, veja, do ponto de vista espiritual, isso tem raízes muito antitéticas com a fé cristã, claramente, né? A gente vê não é que o período medieval, o Houseworth vai fazer esse caveat, né? Falar assim, ó, galera, calma, não é assim que o período medieval era a mil maravilhas, né? Não é isso que ele quer dizer. A ideia no período medieval, pelo menos a ideia de que Deus existia e de que ele, digamos assim, ele era o senhor das coisas, ele que fornecia o substrato para a providência, para o mundo temporal. Isso caiu por terra, né? Foi necessário cair por terra para emergir esse novo paradigma. Os iluministas são aqueles que mais, digamos assim, mais firmemente endossam esse ideal, né? Sem dúvida. Então, sem iluminismo não existiria Marx, né? Não existiria capitalismo como a gente concebe hoje, enfim. E o iluminismo é antitético em relação à fé cristã, ele está em antítese profunda, né?
Então, isso é uma coisa também importante de se notar. Adriel, pode falar, e depois a Laurence, se quiser falar o que ela escreveu aqui. Oi, gente, tudo bem? Não sei se eu já me apresentei, eu sou amigo da Amanda, também curso Ciências Sociais, e aí eu me lembrei de algumas matérias que eu fiz também na filosofia, sobre essa questão da crítica ao Kant, né, e da crítica ao egoísmo. E na nossa perspectiva, a gente vê uma crítica ao egoísmo, não a tomada, né, do egoísmo como um ponto importante na teoria, mas como ele se desenrola. Porque no desenvolvimento das instituições que vão, né, tomando parte no capitalismo e tomando controle, não são só questões de compra e venda que são importantes, mas são questões também de contratação dessa mão de obra. E tem um monopólio da produção de contratos sobre essa questão do trabalho. E esse monopólio de construção de contratos, de produção de contratos, também vai ter, de certa forma, uma exclusividade classista. Então, nunca vai ser uma questão entre iguais. Não só compra e venda, mas principalmente, ponto muito importante, é contratação. Aí é nesse ponto que eles vão falar da crítica justamente desse egoísmo que não necessariamente vai levar ao bem comum, mas leva a uma concentração de renda. É só isso. Bom dia, pessoal. Sou Laurence. Obrigado pela oportunidade aí de participar. Entrei no grupo essa semana. Sou pastor e sou professor de matemática também. Eu perguntei assim, se no século XX, com todo o caos que houve, 2 guerras mundiais e tantos outros problemas, se isso desconstrói a ideia de progresso, né? Então, o Gesiel citou a frase do Voltaire, né? Que através da razão o ser humano sempre vai avançar e progredir. E aí parece que a história derruba essa ideia. Eu queria saber se é isso mesmo. Obrigado. Nossa, muito interessante essa questão, hein? Alguém quer comentar? Se eu falar, eu acho que eu não vou parar. Eu não quero comentar, só quero fazer um ponto, mas que também é interessante que o iluminismo francês ele nasce dentro de guerra, né? Conforme vai fazendo o próprio iluminismo dentro da França, ela está em própria guerra civil, muito conflito dentro dela própria. Então, eu acho que ao mesmo tempo que ela é formado com guerras e desgosto religioso, mas ao mesmo tempo você tem esse impacto do século XX das 2 grandes guerras, fora as outras, Guerra Fria e tudo mais. Aí eu não saberia, porque ao mesmo tempo que ela foi formada dentro de uma, se outras também gera esse desgosto. É verdade. Eu queria só comentar isso do Laurence, eu achei muito interessante. Já é meio-dia, né, que a gente geralmente encerra a nossa reunião nesse horário. A discussão está muito boa, né? Acho que as próximas vão ser melhores ainda, com mais coisas do livro. Também, depois da minha fala, o Gesiel pode falar alguma coisa para encerrar, mas eu vejo que essa ideia de progresso, ela ruiu mesmo no século passado, porque, na realidade, o Reich do Hitler e esses totalitarismo que a gente teve, tudo foi também engendrado na ideia de progresso, sabe? E aí aconteceu o que aconteceu, os grandes totalitarismos que nunca tinham acontecido antes, não dessa maneira que aconteceram. E então, realmente foi um século, mas assim, a gente percebe que essa ideia de progresso, ela continua, ela não ruiu totalmente, assim, né? Isso que eu pensei aqui, mas, Gesiel, você quer encerrar, fazer alguma balanço final e encerrar? Não, faz muito sentido, Ana. Era mais ou menos por aí que eu ia falar, talvez me embolando um pouco mais, porque mas eu não acho que é tão simples essa questão, né? Porque assim, parece que continua, exatamente. Continua, mas assim, de que modo, né? A gente vive numa época muito pós-Segunda Guerra, de muita distopia, né? Então, socialmente falando, as pessoas não tendem muito a acreditar em utopias, a não ser, sei lá, certas reações, como a cultura hippie, né? O pessoal meio loucão, assim. Acho que isso foi um tipo de reação, né? A todas as mazelas do século XX, né? Uma coisa meio... Agora, o que acontece? O fato de as pessoas serem tão pessimistas hoje e terem tanto assim, tanta desconfiança com o ideal de progresso, não torna elas assim menos
menos aptas a entrar na marcha pelo progresso, né? Perceba que essa narrativa do progresso é uma narrativa socialmente muito endossada, né? Por mais que as pessoas falem assim, o capitalismo não é a melhor solução, é uma droga o capitalismo. Você vê pichações na parede, pessoas revoltadas, movimentos, constroem movimentos, pessoas tentam estabelecer novos regimes. E aí tá o tal do capitalismo, entendeu, gente? Então, assim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer depois disso, né? O que a gente sabe é que esse ideal ainda está disponível aí na cultura e o capitalismo ainda se alimenta dele, né? Isso é dado, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu não cheguei a mencionar, mas que eu acho bem curiosa, que hoje em dia é um fenômeno a ser estudado, né? Até depois o Rogério está convocado para as próximas reuniões. Mas veja, tipo, o capitalismo chinês é um novo fenômeno, uma coisa assim. O que é isso, entendeu, gente? O casamento entre capitalismo liberal e democracia ocidental, democracia liberal ocidental, era bem firme. Enquanto isso dava certo, todo mundo estava feliz. Agora parece que regimes autoritários, monocráticos, estão emergindo e as pessoas estão vendo que isso dá dinheiro, entendeu? Então a gente não sabe o quanto no futuro, talvez os países vão ser tão democráticos quanto os ocidentais, né? Veja o caso da China, o paradigma chinês, né? Novas ideias de autoritarismo nascendo na Europa, no Brasil, na América Latina inteira. Então, veja, isso é uma coisa a ser muito debatida. O quanto que o ideal de progresso ainda está presente e quanto isso ainda explica várias coisas que, apesar das pessoas terem distopia, terem pavor ao autoritarismo, a essas coisas que apareceram no século XX, elas ainda estão dispostas a entrar nesse jogo e acreditam que a felicidade delas depende delas mesmas. Isso está disponível. E o capitalismo vai, sem dúvida, fazer uso dessa pulsão religiosa. O ponto é esse, há um interweaving, né? Um jogo, um balanço aí entre espiritualidade, entendida de modo amplo, forças espirituais e economia, né? Que a gente não pode também simplesmente ignorar, claro, enfim. Então, se eu podia deixar uma mensagem, eu queria deixar essa mensagem hoje, tá bom? Tente pensar nisso e frequente os nossos encontros aí, vai ter muito debate legal. É isso, gente. Queria agradecer a presença de todos. Nas próximas, então, daqui a 2 semanas, continuamos. Eu acredito que a gente pode continuar nossa discussão no grupo do WhatsApp também, que vocês viram que a conversa nunca termina, né? A gente que tem que pôr um ponto final. E é isso. Vocês estão falando aí com a Marília sobre o grupo do WhatsApp. Eu vou encerrar aqui a gravação e um abraço. Bom fim de semana a todos, viu? Ana, não tem recados? Ixi, vai.